Queimaduras, circunstância também que pode acontecer aqui no trânsito, tá? Deixa eu só beber uma água aqui. Pode ser causado no trânsito, porque pode envolver produto químico, né, inflamáveis, combustíveis, eletricidade, que a gente já viu na parte mecânica, calor em excesso, né, por causa da queima, o veículo explodir, ou até a descarga numa moto, né? Então, a gente tem esse risco aí. Bom, as queimaduras, pessoal, elas são divididas em 3 graus, certo? Quando a vítima tem queimadura, as partes normalmente mais atingidas, né, no corpo, mais graves, é a parte do rosto e a parte genital, certo? Então, normalmente, quando a gente vai apagar o fogo, né, numa vítima que esteja com um fogo no corpo, né, começa pelo rosto até embaixo, certo? As queimaduras são de 3 tipos, né? Primeiro, segundo e terceiro grau. Elas podem evoluir de um para outro, certo? A gente precisa identificar, tá? A queimadura de primeiro grau, ela atinge só a camada superficial da pele, certo? É o que a gente chama de epiderme, tá? Ela atinge a camada superficial da pele, causa dor, né? Porque tem as terminações nervosas ali, né? A pessoa vai sentir dor, mas não tem bolha aí no lugar. A de segundo grau também causa dor, mas atinge já uma camada abaixo da pele, né? Que é a derme, certo? Atinge a epiderme e a derme. E aí, com isso, como atinge a derme, existe aí a formação de bolhas, né? Sai um líquido aí. É interessante que você não estoure essas bolhas, né? Porque vai ficar exposto, né? E facilita aí a infecção. E a de terceiro grau é aquela que atinge, a de segundo grau, a pessoa também sente dor, né? Tem as terminações nervosas. A de terceiro grau atinge todas as camadas da pele e pode chegar até os ossos, pessoal. Vocês já viram uma vítima que morreu carbonizada? Fica pequenininha assim, ó. E aí, nessa aqui, a pessoa já não sente dor mais, porque não tem mais terminação nervosa. Veja só. Uma queimadura dessa pode evoluir para outra, tá? Então, a gente tem que ter o cuidado de, primeiro, remover a fonte de calor, né? O que está causando, né, ali o calor. O que que se indica? Com a toalha úmida, né, molhada, você começa, né, pelo rosto da pessoa abafando, né? Lembra que o que é necessário para existir fogo? Combustível, fonte de calor e oxigênio. Então, abafando, a gente tira o oxigênio, né, e vai resfriando a vítima, né? Se recomendava muito que colocasse água nessa vítima, né? Jogasse água. Só que o que acontece? A água, ela tem oxigênio, né? Então, pode, de alguma forma, piorar as circunstâncias, tá? Então, abafa aí o fogo e resfria a vítima em seguida, né, com água corrente, certo? E limpa, tá? Sempre limpa. Por quê? A vítima de queimadura, pessoal, o maior problema dela é que a nossa pele é o órgão responsável por nos proteger dos agentes externos, certo? Quando tem a queimadura, né, a gente fica exposto. Então, o maior risco da pessoa queimada é infecção, tá? Então, sempre água limpa, né? Proteger com pano limpo, úmido, certo? Não remover aquilo que não se desgrude de maneira fácil, só tirar se sair de maneira fácil, né? Se você tentar tirar e tiver grudado, não retire, né? Porque a pessoa vai sentir muita dor. Retirar aqueles objetos que acumulam calor, né? Metais, né? Etc. Tá? Então, tenha todo esse cuidado. Monitorar sempre os sinais vitais, certo? Se a lesão for nos olhos, né? Queimadura nos olhos, lave com água corrente ou soro fisiológico, cubra com gaze e procure ajuda especializada, tá? O ideal na circunstância aí de queimadura, você isolar, né, com um pano limpo aquele local para que não tenha aí o contato com o exterior para não ter infecções, certo? Então, o que você não deve fazer em circunstância de queimadura? Tocar o local queimado com as mãos, né? Não pode, porque gera infecção. Tentar descolar tecidos grudados na pele, né? Causa dor. E não pode, gente, colocar manteiga, creme dental, pó de café, sal, né? Isso tudo que o povo inventa. Não pode, gente. Por quê? Infecção, né? Pode causar infecção na vítima. Além de que, uma vítima de queimadura, ela vai precisar fazer, né? Queimaduras mais graves, ela vai precisar fazer uma raspagem, tá? E para isso, não existe anestesia. Então, imagina ainda tirar manteiga, creme dental, né? A dor que vai ser nessa pessoa, tá? Então,
não faça isso, certo? Ferimentos por objetos encravados. Pessoal, se tem algum objeto encravado, a não ser que seja algo, né, superficial, não retire, tá? Tem que ser retirado por um profissional capacitado. Por quê? Porque ele entrou ali, cortou o vaso, tá? Se você retirar, pode ferir mais e vai deixar o sangue correndo de maneira livre, tá? Se o ferimento, se tem um objeto encravado no olho, o que é que você deve fazer? Não deve retirar, certo? Deve tapar os dois olhos, mesmo que seja um só que esteja ali com, com um objeto encravado, tá? Por quê? Ó, quando você tapa um olho e tá com o outro aberto, né? Você movimenta o olho que está aberto, o que está fechado também movimenta, tá? Então, o ideal é tapar os dois para movimentar o mínimo possível, tá? Não colocar nada no olho, né? Nem colírio anestésico, nada. Procure aí a ajuda de um especialista, tá? Outra coisa importante, pessoal, que pode acontecer aqui no trânsito, situação com amputação de membro, tá? Arrancou um dedo, arrancou um braço, arrancou uma perna, o que é que você deve fazer? Controlar a hemorragia, certo? Controlar a hemorragia, que é em situação extrema, né? Você pode usar um torniquete extremamente, né? Se a vítima vier a óbito, se não controlar aquela hemorragia, né? Normalmente quando arranca uma perna, alguma coisa do tipo, né? Tem uma artéria ali, certo? E resgatar o membro amputado, enrolar ele sempre no pano limpo e levar para o hospital. Evitar ficar manipulando esse membro, né, mexendo, porque senão pode infeccionar, né, e prejudicar o reimplante, né? Em algumas circunstâncias é possível reimplantar esse membro, tá? Então, não ficar manipulando, mexendo, enrolar no pano limpo e levar junto com a vítima para o hospital. Se tiver um ambiente térmico, né, uma caixa de gelo, alguma coisa do tipo, você enrola sempre no pano limpo e coloca na caixa de gelo, tá? Nunca coloque diretamente no gelo. Por quê? Infecção, né? Pode causar infecção. Então, não faça isso. Sempre enrole sempre no pano limpo e leve junto com a vítima para o hospital, ok? Movimentação e transporte de acidentados. Como eu falei para vocês, galera, via de regra, não se faz movimentação de vítima, a não ser que seja uma situação extrema, tá? Risco de incêndio, de afogamento, né? Alguma coisa incontrolável mesmo, que a vítima vai morrer se não retirar daquele instante ali no local, tá? E quando for fazer a movimentação da vítima, a gente tem que ter cuidado, né? Preferencialmente a vítima imobilizada, principalmente quando tiver suspeita de fratura, né, imobilizar a vítima antes de fazer o transporte. Se for, a gente viu como é que faz a imobilização, né, uma articulação acima abaixo. No caso de fratura na bacia, né, você tem que imobilizar a vítima inteira. Então, preferencialmente, gente, mesmo que não seja fratura na bacia, é preferencial que você imobilize a vítima inteira. Através de como? De quê? Uma maca, uma porta, uma tábua, né, que pega o corpo da vítima inteiro e faz a movimentação como um bloco, né? Uma pessoa segurando na cabeça, outra no tronco, então faz tudo junto para não ter esse desnível e acontecer aí uma movimentação na coluna, tá? Preferencialmente com 4 pessoas, certo? E coloca aí nessa maca, nesse lençol, tá? Para fazer essa movimentação da vítima numa situação extrema, certo? Se não tiver risco, você pode fazer de outras maneiras, né? Pode colocar a vítima aqui no ombro, certo? Pode colocar aqui no lençol, no colo, na cadeirinha, né? Que o pessoal chama, mas preferencialmente aqui através de uma maca, né? Alguém sustentando a parte da cabeça, coloca, né? E a outra no tronco, outra nas pernas, coloca na maca num movimento só, né? De vez, para evitar aí lesões secundárias, né? Deixar a vítima paraplégica, tetraplégica, ou agravar um caso aí de hemorragia, tá? Então, não havendo risco imediato, não movimente a vítima, tá? Essa é a recomendação, certo? Pessoal, outra coisa importante para a gente falar aqui, que é uma das partes mais difíceis de falar aqui nas minhas aulas, é sobre doação de órgãos, né? De alguma forma, é admitir que eu errei em alguma coisa aqui e acabou acontecendo um acidente com vocês, mas em muitas circunstâncias a gente não tem o que fazer e é importante falar porque outras pessoas precisam disso, né? Sobre doação de órgãos. Antigamente, né, até 2011, era da vontade da pessoa, né, a pessoa que morreu, que dizia se ela queria ou não fazer a doação de seus órgãos. Hoje em dia,
né, a partir de 2011, passou a ser da família da vítima, certo? Mas, de qualquer forma, é importante que a gente expresse o nosso desejo, né? Se você tem a vontade de doar órgãos, expresse para a sua família, porque, de alguma forma, vai ajudar outras pessoas, né? Acidentados de trânsito normalmente são pessoas saudáveis, né? Tem órgãos saudáveis e podem ajudar diversas pessoas. A gente sabe que no nosso país, né, a gente é um dos maiores, nós somos um dos maiores doadores de órgãos do mundo, né? No entanto, para fazer doação de órgão e fazer um transplante é um procedimento muito complexo, né? Precisa de 2 equipes, precisa de muito dinheiro, enfim, e muito pouco consegue ser aproveitado. Então, quanto mais a gente doa, né, maior as chances, né, de alguém conseguir sobreviver, que tem alguma doença, esteja esperando aí na fila do SUS, certo? Entendido, galera? Ficaram com alguma dúvida? Tem gente Essa dormindo. dúvida